Bom dia. Hoje nós vamos apresentar o trabalho Economia Circular de Embalagens Tetra Pak. E o nosso grupo é formado pelo Bernardo, Caroline, Maiara, Natália e eu, Gabriela. Bom, a questão dos resíduos sólidos, acho que é o principal ponto para começar a falar, porque os resíduos sólidos, eles estão diretamente relacionados quando a gente se trata de sustentabilidade, porque é um problema atual que a gente tem na sociedade, produção exacerbada desses resíduos, que acabam gerando diversos impactos, não só ambientais, mas também podem proporcionar doenças para a população e outros fatores, como enchentes nas áreas urbanas. Grande parte desses resíduos, eles provêm de embalagens que geralmente são consumidas de produtos alimentícios. A Tetra Pak é uma empresa, ela é especializada em produção dessas embalagens, desses produtos. E ela atende cerca de 160 países com seus produtos de embalagem. A gente traçou uma relação entre a economia circular tentando resolver esse problema dos resíduos sólidos. A economia circular, ela é uma ideia de... Como posso falar isso? Uma ideia de negócio que tenta prevenir a produção exacerbada desses resíduos, desse lixo, criando maneiras de reciclar esses resíduos e implementar eles no seu ciclo do seu produto. Pode passar. Você está mutada, Gabi. Obrigada. Agora, a revisão da literatura. Como já foi citado anteriormente, a Tetra Pak ela é uma empresa líder mundial em embalagens para envases de vários tipos de alimento. E, segundo o site da própria empresa, o foco é manter o consumo de todas as matérias-primas e a energia ao mínimo durante todo o processo de fabricação das embalagens e de distribuição. As embalagens, elas são formadas por várias camadas de diferentes materiais, como o papel, o polietileno de baixa densidade e o alumínio. Esses materiais, eles são considerados nobres e eles não devem ser descartados na natureza, porque eles contribuem para o aumento da poluição ambiental. Bom, agora voltando à questão da economia circular, uma definição mais exata seria que, dentro da economia circular, o objetivo não é projetar apenas produtos, mas sim projetar resíduos. O que significa isso? Significa que ao você projetar o produto, você já está prevendo como será o fim desse produto, a questão do resíduo. Então, durante o processo de projetar o produto, de desenhar a definição do produto e tal, eles já pensam na questão de reutilização e reciclagem desses materiais. Assim também eles pensam na questão da regeneração dos sistemas naturais com o intuito de reduzir os impactos industriais no meio ambiente. Dentro da economia circular, tem também a economia circular de baixo carbono, que além de ter todas essas definições já citadas, ele ainda se preocupa com a questão de todo o ciclo do carbono durante todo o processo. Então, ele visa otimizar os processos a fim de reduzir essa questão de emissão de carbono, e assim reduzir a questão de impactos climáticos e visando sempre a questão do uso de energias renováveis. A empresa, como foi dito, a empresa Tetra Pak é referência na questão da produção de embalagens, uma vez que ela tem já essa visão de todo o seu processo e desde 1980 está dirigindo estudos a fim de otimizar os processos e diminuir o descarte e produção de lixos e que causem impacto ao meio ambiente.
Através desses estudos, pode voltar, amiga. Através desses estudos, eles estabeleceram, né, fizeram esse esquema, onde eles mostram todo o ciclo de vida das embalagens, seja a plástica, até o último que está aí, que são as embalagens cartonadas, que são as mais conhecidas, né, como as caixinhas de leite e suco. E aí, nesse esquema, ele mostra toda essa questão do ciclo de vida. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem onde mostra toda a questão do ciclo de reciclagem. A empresa Tetra Pak, ela tem um sistema de acompanhamento, né, de coleta e reciclagem e reutilização das suas embalagens. Como dito, eles usam materiais considerados nobres e 70% da embalagem é feita através de fibras de papel forte e longas, com o objetivo de que ela possa ser reutilizada e reciclada várias vezes. Ainda tem uma camada fina de polímeros ou plásticos, essas que podem ser reutilizadas e recicladas junto com colocadas com outros tipos de polímeros, a fim de formar novos tipos de produtos. E uma coisa que eles visam bastante é a questão da parceria na hora de fazer toda essa questão de recolhimento dos resíduos e a questão de reutilização e reciclagem dos seus resíduos. Aí, falando um pouco sobre os materiais e métodos, nós usamos como base uma pesquisa realizada no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, no município de Lavras, em Minas Gerais, que foi feita no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013. Foram utilizados modelos físicos em escala distorcida. Para a construção dos modelos físicos, foram utilizadas como base as dimensões reais de um galpão comercial, que é, na verdade, típico para a criação de frangos de corte, com 12 metros de largura, 120 metros de comprimento e pé direito de 2,5 metros. Os modelos, eles possuíam 1,5 metros de pé direito e 1,2 metros de largura, com 1,5 metros de comprimento, representando uma seção de instalação real com 3 módulos. A distância entre as tesouras em escala real foi utilizada também. Esses modelos, eles foram montados em terreno plano, que eram livres de sombreamento, orientados no sentido leste-oeste, e distanciados 2 metros um do outro, segundo a recomendação de Fonseca. Aí a gente pode ver na figura 3, como foi disposto esses modelos, que é a vista geral do experimento com a distribuição dos modelos. Pode passar. Foram construídos 6 modelos de instalações, tendo como abertura os materiais descritos nessa figura ao lado. Aí vou descrever para vocês os materiais, que eram materiais de cobertura empregados no modelo em escala distorcida. Na primeira figura, na letrinha A, tem telhas de fibrocimento e forro montado a partir das embalagens de Tetra Pak, com as faces aluminizada voltada para cima. Na figura B, telhas de alumínio. Figura C, telhas de cerâmica tipo romana. Figura D, telhas de fibrocimento e subcobertura montada a partir das embalagens de Tetra Pak e com a face aluminizada voltada para cima também. E telhas, na figura E, telhas à base de embalagens Tetra Pak. E na figura F, telhas de fibrocimento. Foram coletados os dados de temperatura de globo negro, temperatura de bulbo seco, temperatura de ponto de orvalho, umidade relativa do ar, tudo a partir de data loggers da marca Robô, acoplados a globos negros instalados no centro geométrico de cada modelo físico de instalação, esses ao lado. Então, ou seja, na altura específica. A velocidade do ar também foi medida, e as medidas elas foram obtidas nas proximidades de cada globo, e os dados foram coletados durante 20 dias não consecutivos, no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, conforme eu falei, sempre no horário das 9 às 17, com intervalo de 20 minutos. E para avaliação, eles utilizaram equações, né? Na verdade,
equações que calculavam o índice de conforto térmico. Bom, nos resultados que a gente obteve, a partir desse estudo que a Mar já citou, é basicamente que o reaproveitamento dessas embalagens de Tetra Pak como subcobertura não são favoráveis. Por quê? Eles podem causar um maior desconforto térmico. Porém, no caso do reaproveitamento como forro na instalação, já é bastante viável, já que ele ajudou a reduzir os índices os valores dos índices de temperatura do globo e a umidade, que são conhecidos como o ITGU, ao longo do dia. Bom, em alguns estudos, a partir desse tipo de utilização das embalagens, houve a formação também de uma camada isolante entre o ar e o forro, e o telhado também, o que possibilita a diminuição da temperatura e do termômetro do globo. Então, consequentemente, ele acaba diminuindo o ITGU. Isso resulta também em melhores condições de conforto no ambiente interno, o que favoreceria os animais. Segundo alguns estudos também, que confirmam essa teoria apresentada pelo estudo que a gente escolheu, essas telhas recicladas, a partir desse tipo de embalagem, elas podem ser uma boa opção de cobertura, sim, para utilização em instalações zootécnicas. Então, ela seria extremamente viável para o caso dos frangos aqui. Bom, o reaproveitamento das embalagens Tetra Pak como forro contribui para a redução também dos valores médios de índice de temperatura e umidade. Esse índice de temperatura do globo, como já foi dito, e também como na diminuição da carga térmica de radiação. Bom, então, dados os dados apresentados no trabalho, a gente pode concluir que a Tetra Pak tem um potencial muito grande para se incluir nesse meio que é a economia circular. Dado esses pontos, que ele teve um potencial reaproveitativo dos rejetos produzidos, de uma forma que ele interaja no ciclo dos produtos gerados também, agregando assim uma economia na produção e agregando valor, como o valor por ser agregando valor verde, que fala, eu acho, que é o preço. Ai, calma. Peraí. Agregando valor ao produto, né? Por gerar por entrar nesse mercado do verde, de como marca ecológica. Isso, valor ecológico. Essa implementação desses métodos relacionados ao reaproveitamento pode sim apresentar um bom desempenho na efetivação do produto. Acho que pode passar já. Essas foram as referências e obrigado pela atenção.